Vamos entrar então agora na terceira lei de Newton. Essencialmente, o pessoal lembra só metade da lei. Eu lembro daquele papo. Para cada ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Aí o cara guarda só isso e lembra, por exemplo, dessa figura. Por exemplo, tem aqui uma madeira batendo na parede. Como é que se representariam esses pares? Ora, essa madeira bate na parede, aí eu faço um desenho aqui, ó, uma bolinha na parede, indicando aqui para lá a força com que a madeira bate na parede, a parede reage, bate na madeira. Pronto. Uma é a ação, a outra é a reação. Jacques, quem aconteceu primeiro? Tudo acontece ao mesmo tempo. Não importa quem é ação e quem é reação. Você pode chamar aqui de F e F', ou vice-versa. Tanto faz. E aí, o que eu quero chamar a atenção para essa figura é que ela vai muito mais do que mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então, olha só. Essa madeira bateu na parede, a parede reagiu, bateu na madeira. Tem o mesmo módulo. Se essa força valer 100, a reação vale 100. Mesma direção, as duas estão na horizontal, porém em sentidos contrários. Uma está para lá, a outra está para cá. Agora, olha um detalhe importante nessa figura. Atuam em corpos diferentes. Pessoal, isso aqui é essencial. Não tem como a ação anular a reação, porque uma força está na parede, a outra está na madeira. Gente, se a ação anulasse a reação, olha que coisas esquisitas aconteceriam. Eu dou um soco na parede. Se essa força for anulada, então eu não sentiria nada, porque eu aplico uma força na parede, a parede reage, aplico uma força na minha mão. Se as forças se anulam, então eu posso dar porrada onde eu quiser, que eu nunca vou quebrar a mão. Aliás, uma luta de boxe não faria nem sentido isso. Se para cada ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, então se eu tomo uma porrada na cara, ele toma uma outra no sentido contrário. Mas tem um detalhe. Seus efeitos podem ser diferentes. A ação, gente, nunca anula a reação. O que vai ser sempre igual é o valor da força. O mesmo módulo, mas não o mesmo efeito. O exemplo clássico do boxe. Você toma uma porrada na cara. A minha cara reage e dá uma porrada na mão do cara. Uai, você concorda que os efeitos são diferentes? Eu tomo um soco no nariz. O meu nariz dá uma narigada na mão. A força com que a mão bate no nariz é exatamente igual à força que o nariz bate na mão. Jacques, mas por que o nariz quebra? Porque ele é mais frágil. Então, cuidado, as forças são sempre iguais, mas os efeitos não precisam ser iguais porque depende do material. Um exemplo muito famoso de prova é a colisão de um carro com um caminhão. Na nossa experiência cotidiana aí, a gente percebe que quando um carro bate num ônibus, o ônibus mal tira a tinta do para-choque e o carro arrebenta inteiro. Aí o que a prova vai cobrar? A força com que o caminhão ou que o ônibus bateu no carro foi muito maior que a do carro sobre o caminhão, porque o carro estragou muito mais. Nada a ver. A força com que o ônibus bate no carro é exatamente a mesma força que o carro bate no ônibus, por ação e reação. E por que o ônibus não estraga? Porque o ônibus tem um material mais resistente, a massa do ônibus é maior, então não confunda os efeitos com o valor das forças. O efeito da força é diferente em cada caso. Olha aqui, outro exemplo que eu lembrei de prova. Um cara joga uma pedra numa janela. A pedra vai e volta. O que eu posso falar? A força com que a pedra bate na janela é maior, menor ou igual à força com que a janela bate na pedra? Sempre igual. Não existe exceção para essa lei, tá? Jacques, mas e se eu jogar com muita força a ponto de eu quebrar a janela e a pedra ir para lá? A força com que a pedra bate na janela é exatamente igual à força que a janela bate na pedra. Jacques, mas a janela quebrou, porque ela é mais frágil, porque essa força foi suficientemente grande para quebrar
a janela, mas não para quebrar a pedra. Então, não confunda os efeitos das forças com o valor das forças. O valor vão ser sempre os mesmos. Bom, eu criei aqui várias situações para a gente pegar as forças que a gente já estudou hoje e ver onde é que estão os pares de ação e reação. Então, por exemplo, tem muitas forças atuando nesse sistema aqui. Eu quero chamar a atenção para duas. Por exemplo, esquece a mesa. Eu quero ter um tijolo em cima de uma mesa. Todo mundo concorda que o tijolo tem um peso? Então está aqui o peso do tijolo. O peso é a força com que a Terra atrai o tijolo. Onde está a reação do peso? Na Terra, na superfície da Terra, no centro da Terra, na superfície, na mesa, sabe? Aí eles colocam várias opções na prova. Você vai ter que sempre perguntar: quem é o agente da ação? Ou seja, quem é que, entre aspas, foi o primeiro a fazer a força? Ora, quando você tiver essa pergunta, você já sabe aonde vai estar a reação. Então, por exemplo, a madeira bateu na parede. A parede bate aonde? Em mim? Não, a parede bate no agente. O agente da ação foi a madeira. Então, a reação da força tem que ser naquele cara que fez, entre aspas, a primeira ação. Então, por exemplo, o peso. Quem é que aplica a força-peso? A terra. É a terra que puxa o tijolo. Então, o tijolo reage e puxa quem? A mesa? Não faz sentido, porque quem aplica a força-peso? É a mesa ou é a terra? A terra é o agente. Então, a terra puxa o tijolo reage e puxa a terra no centro dela. Então, tá aqui. Ó. Essa aqui é a reação do peso, que eu vou chamar de pelinha, peso e pelinha. Essa força anula essa força? Nunca! Uma está no tijolo, a outra está na terra. Coisas completamente diferentes. Vamos pegar uma outra força. Você concorda que existe um contato entre o tijolo e a mesa? Então, essa aqui você já viu comigo hoje, né? O tijolo empurra a mesa para baixo. Então, ó, tá na mesa. Compressão da normal. A mesa reage, empurra o tijolo para cima. A reação da normal. Para ficar diferente, eu vou chamar aqui de N e N'. Uma das frases mais famosas de prova é: o peso e a reação da normal formam um par de ação e reação. Muita gente que lembra só essa parte aqui, ó. Ah, para cada ação existe uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. Olha só. O peso está apontando para baixo, a reação da normal está apontando para cima. Como esse tijolo nem sobe nem afundou, então essa força tem que anular essa. Ou seja, mesmo modo. Tem a mesma direção? Tem. As duas estão na vertical. Tem sentidos contrários? Tem. Uma para cima, outra está para baixo. Mas isso aqui forma um par de ação e reação? Não foi à toa que eu coloquei com as cores diferentes. Atuam em corpos diferentes. O peso e a reação da normal estão atuando no mesmo corpo. Então, essas duas forças não formam um par. Quem é o par? O par é P, pelinha, N e N'. Então, cuidado! Reação da normal e peso não formam um par de ação e reação. Tá vendo por que eu falo que não é para ficar falando do normal? Porque dependendo do problema, qual normal que eu estou me referindo? A compressão da normal ou a reação da normal? Então, vamos deixar registrado isso aqui, ó. São pares P e pelinha, N e N'. Isso são pares de ação e reação. E agora a advertência. Cuidado! Reação da normal e peso não formam
um par de ação e reação. Ok? Jacques, tem peso da mesa? Tem, não vou desenhar. Tem reação e compressão da normal dos pés da mesa, tem estudo. Só queria chamar a atenção para essa situação aqui. Vamos subir um pouquinho o nível da aula. Eu tenho um bloco pendurado numa corda. Você concorda que tem o peso do bloco? A reação do peso do bloco está no centro da Terra. Não vou desenhar isso mais porque eu já te ensinei aqui. Qual é a outra força que tem no bloco ali? Não é a tração? Pois bem, onde está a reação da tração? Eu já vi muito aluno errar isso, e quando cai isso em prova, aí o índice de acerto é realmente muito baixo. Olha o que a maioria faz. Ah, a tração, Jacques, você já me mostrou no comecinho da aula. A tração sai do objeto e vai para a corda. Verdade. E onde está a reação dessa tração? A maioria responde no teto, e não é. Quem é que aplica a força no bloco? É o teto ou é a corda? Tá entendendo? Quando você for questionado sobre o para, ação e reação, você tem que sempre perguntar quem é que está aplicando a força. Então, para ficar didático, eu separei a parede, o teto, a corda e o bloco. Então, vou fazer aquilo que você já sabe. A tração está aqui, ó, sai do objeto na direção da corda. Então, está aqui a tração. Onde está a reação a essa tração? A corda puxa o bloco. Então, o bloco reage e puxa a corda. A reação da tração está na corda. Então, está aqui, ó. Vamos chamar de telinha. Está entendendo agora, quando eu falei no começo da nossa aula? A tração, você pode falar que a tração é na corda, porque tem uma tração na corda. Você pode falar a tração feita pela corda. Aí é a tração que a corda faz no objeto. Então, tração da corda, tração na corda, tração feita pela corda, tudo a mesma coisa, porque essas forças atuam tanto no objeto quanto na corda. Mas vamos lá. A definição de tração não é uma força que é transmitida por meio de cabos ou fios? Então, vem cá. A corda puxa o bloco reage, puxa a corda transmite e puxa quem? O teto. Então, tem uma força puxando o teto para baixo. Então, tá aqui, ó. O teto reage, puxa a corda para cima. Então, tá aqui, ó. Vou chamar de telinha. Vocês concordam? Ah, eu até esqueci de falar uma coisa lá atrás. Só cai para nós a chamada corda ideal. Uma corda ideal é uma corda de massa desprezível e inextensível, ou seja, ela não é igual um elástico que vai esticar, vai mudar de tamanho. A corda é inextensível, tamanho fixo, e ela tem massa desprezível. Se você olhar bem isso aqui, essa força é igual a essa? É. Tanto é que a corda nem sobe nem desce. Essa força anula essa? Sim. Mas eu te pergunto, essa força azul é a reação da força vermelha? Não. Olha que doidão. Essa força aqui é a reação dessa? Olha como que esse assunto pode ficar bem difícil. Essa tração é igual a essa? Tem mesmo módulo? Tem. Tem a mesma direção? Tem. Vertical. Tem sentidos contrários? Tem. Atuam em corpos diferentes? Atuam. Um está no bloco, outro está no teto. Formam um par de ação e reação? Não. Os pares são telinha. Telinha. Agora repare, esse cara é igual a esse. Esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Todo mundo aqui é igual, mas os pares são esses que eu representei com essas cores. Tranquilo? Vamos lá. Mais um exemplo sofisticado. Lembra quando um objeto boia na água? Você lembra que tem uma força que atua nesse objeto? Qual é a força?
empuxo, não é? Para onde você desenha um empuxo aqui? Não é assim? De baixo para cima? Então tá. Onde está a reação do empuxo? Olha as opções que eu te dou. Estaria aqui a Terra, no centro da Terra. Não, na superfície da Terra. Não, no fundo do recipiente. Não, no líquido. Não, na própria esfera. Pronto, te dou várias opções. Onde aplica-se a reação ao empuxo? E aí, pessoal, o que eu disse? Para saber onde está a reação, pergunte. Quem é o agente da ação? Quem é que aplica a força? Quem é que empurra essa bola para cima? É a terra? É o recipiente ou é o líquido? O empuxo ele não existe somente quando um objeto ele é submerso no líquido. Como esse objeto está submerso nesse líquido, quem aplica essa força é o líquido. Então, se o líquido empurra a bola para cima, a bola reage e empurra o líquido para baixo. A reação do empuxo está no líquido, não é no fundo do recipiente, não é na terra e não é nunca na própria bola, porque não pode atuar no mesmo corpo. Então tá aqui, ó. É linha. Doidão, né? Pô, peraí, tem uma força aplicada no líquido? Tem. E a última para encerrar, eu não sei desenhar isso, você tem aqui um objeto, uma pessoa andando. E ela não está escorregando o seu pé. Ela está andando sem derrapar. Você concorda que para a gente andar tem que ter atrito. Então não dá para você ver, porque eu não estou filmando os meus pés, mas quando eu ando, o meu corpo ir para lá, você concorda que a gente faz uma força empurrando algo para trás? Então olha só, aqui o pé empurra o chão. Se tivesse uma casca de banana, você concorda que a banana iria para trás? Se fosse um tapete, você concorda que o tapete levantaria para trás? Ou seja, tem sim uma força com que o seu pé empurra o chão para trás. Então tá aqui. O chão reage e empurra o pé para frente. Então tá aqui, ó. Essa força, na verdade, é quase raspando no chão. Eu separei um pouquinho para ficar didático. No caso aqui, essas forças aqui é uma força de atrito. Força de atrito, vamos chamar de FAT. Depois a gente vai ver que tem o atrito estático e o atrito cinético. Já vou adiantar, porque eu sei que muita gente acaba questionando isso. Jacques, qual que é o atrito que está atuando ali? Toda vez que falar que não escorrega, que não derrapa, que não desliza, é sempre o atrito estático. Então esse pé empurra o chão para trás, o chão reage, empurra o pé para frente. No caso, aqui eu fiz o desenho do par ação e reação da força de atrito estático, tá bom? Gente, terceira lei de Newton, basicamente é isso. Jacques, se eu tivesse que ser, assim, eu não vou fazer vestibular muito sofisticado, lá não é tão concorrido, o que é a essência do que você disse hoje? Isso aqui. E lembrar que os efeitos podem ser diferentes. Só para você imaginar uma cena. Um espirro, pessoal, tem uma velocidade que o pessoal fala que é em torno de 120 km por hora. Então imagine que eu dei um espirro e empurro o ar para lá. O ar reage e empurra minha cabeça para trás. Imagine se o par, ação e reação fosse de velocidade. Porque a força com que eu empurro o ar é exatamente igual à força que o ar empurra minha cabeça para trás. Ah, mas por que minha cabeça não é arrancada? Eu estou empurrando o ar a 120 km por hora. Olha a frase toda errada, a construção dela. Eu empurro com uma força. Como o ar é moléculas muito levezinhas, o ar sai a 120. O ar reage, empurra minha cabeça para trás. Mas a massa da minha cabeça é muito maior.
A força com que eu empurro as moléculas é exatamente igual à força com que as moléculas empurram a minha cabeça. Porém, os efeitos são diferentes. O ar vai para lá 120 e minha cabeça mal se move para trás. Imagina se fosse 120 para lá, 120 para cá. Cada espirro você teria um morto no planeta. Então você vê que os efeitos o efeito da força, lembra que eu falei que são dois? No comecinho das leis de Newton, lá na introdução, o efeito de uma força é ou deformar um objeto ou mudar o valor da sua velocidade, mexer na velocidade. A lei da ação e reação me garante que os módulos das forças são iguais. Não fala que os efeitos serão iguais.